Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Eu sou a Alessandra Viana, sou mentora de terapeutas e hoje vou fazer uma live com a minha querida Neia. Ela é minha mentorada e já ela tá entrando aí. Eu estava atendendo, entrei 2 minutos atrasada. Boa noite, Nádia. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Wanda, as terapeutas aí de valor, terapeutas premium, bem-vindas. Hoje a Neia vai falar com vocês como é que ela saiu ali, né, do lugar de mãe sobrecarregada para poder ajudar as terapeutas também, né? Olá, Nádia. Boa noite, Edmar. Tudo bem? Já, a Néia, olha a Néia aí, já entrou, e nós vamos chamá-la para que ela fale aí sobre como ela fez isso, a história dela, né, que foi... Aí vocês vão ver todos os detalhes. Então eu vou chamá-la. Oi, Valdirene, deixa eu convidar e vou colocar aqui também para verem aí o tema da nossa live. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, olha ela! Boa noite, querida! Boa noite, Amélia. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo e todos que vão nos assistir no gravado. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Aí, Valdirene entrando, Instituto TPL também entrando. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live com mais pessoas, com terapeutas também que vão ouvir a história da Neia e vão se espelhar e com certeza também vão ter aí motivos aí para se motivarem, né, Neia? Isso mesmo. Espero que eu possa inspirar de alguma forma, né? Porque o nosso objetivo é esse, o nosso papel é esse. Encorajar, fortalecer, edificar e segurar na mão, né? Com os outros. Estamos aqui para isso. Com certeza, minha lindona. Eu vou botar aqui o tema da live, mas você pode já ir se apresentando aí para o pessoal, já falando a tua história, que é muito importante para que eles também, né, possam aí ter, né, essa força aí que você tem, que eu sei que é muita. Mas vai lá, começa. Muito obrigada. Deixa eu me apresentar. Eu sou Edneia Santos, sou mulher, sou mãe, sou casada, moro numa cidade aqui chamada São Francisco do Conde, no interior da Bahia, muito próximo da capital, Salvador. Minhas principais qualidades e virtudes é o amor, a empatia, tanto que foi por ela, por essas qualidades naturais e intuitivas, é que eu assumi essa nova profissão como terapeuta. Então, a minha antiga profissão era como intérprete de Libras e professora de Libras. E há 4 anos que eu me formei como terapeuta da TRG e há pouco mais de 1 ano e meio que eu venho atuando diretamente nos atendimentos com as mamães, né, na terapia. Muito Enfim, bom. eu vou falar um pouquinho sobre quem era eu antes da terapia, quem era eu antes da profissão de terapeuta, quem era eu antes da maternidade. Então, senta aí, que lá vem história, né, Ale? Já coloquei aí para o pessoal seguir você, né? Já coloquei aí para o pessoal seguir, gente, porque né, tá quase chegando aos 1.000 seguidores. Para que ela faça live, ela tem que ter 1.000 pessoas. Então, esse também é um dos objetivos da nossa live. Ajudar as terapeutas que estão quase lá a chegar nessa meta. Então, gente, ó, segue aí a Neia. Neia Terapeuta de Mães. Segue aí e conta aí a sua história, Neia, pra gente. Antes até, Violeta, de eu começar a contar minha história, eu quero agradecer a todos os colegas terapeutas que aceitaram, né, o seu convite de ir lá no meu perfil e começar a me seguir. Só hoje chegaram 7 colegas terapeutas, além de umas 2 pessoas que não são terapeutas no meu perfil. Então, aqui eu deixo minha gratidão pelo apoio, porque mesmo sem me conhecer, se colocaram, né, foram solícitos e foram lá e começaram a me seguir. Muito obrigada. Eu já recepcionei todos lá e todos são muito bem-vindos no meu perfil, viu? Muito obrigada pela colaboração de vocês. Então, eu vou começar, Lê, falando justamente quem era a Néa
antes de ser mãe e antes de ser terapeuta. Então, eu era uma mulher adulta, mas que estava congelada na infância, cheia de feridas emocionais, com a ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da humilhação. Diz que a gente tem quase todas as feridas, né? Ou melhor, a gente tem as 5 feridas, mas tem aquelas mais predominantes. E eu era uma mulher adulta, já casada, porém congelada na infância, cheia de feridas emocionais. Então, era uma mulher adulta, manipulada pelas outras pessoas, que não sabia impor limites, que não sabia dizer não, uma pessoa muito prestativa, que se doava demais para os outros, uma pessoa que levava a sobrecarga das outras pessoas, porque eu me incomodava muito com o que as outras pessoas sentiam, e era como se eu tivesse a responsabilidade de colocar a capa salvadora, como você costuma dizer, e ajudar todas as pessoas, inclusive familiares. Então, eu era uma pessoa que não olhava para mim, era uma pessoa que não me cuidava e que mesmo antes da maternidade eu já levava o excesso de sobrecarga, já me sentia no limite, já me sentia exausta, já me sentia cansada, justamente por me anular e servir as outras pessoas. Então, eu costumo dizer, Ale, que eu era como se fosse uma marionete na mão das outras pessoas. Eu não sabia, eu não conhecia isso, porque eu ainda não conhecia a questão do autoconhecimento. Eu já fazia terapia por muitos anos, até porque eu sempre tive a preocupação com a saúde mental. Eu tenho um histórico na família, né, de pessoas que têm depressão crônica, que têm ansiedade generalizada. Eu presenciei essas pessoas, o sofrimento, né, os traumas, e eu não queria ficar na mesma situação. Então, eu sempre me cuidei. Porém, eu não tinha passado por um processo tão profundo como a TRG, que de fato vai na raiz do problema e resolve. Então, eu carregava tudo isso sem conhecer mesmo. E eu era assim, de me anular mesmo, de estar sempre disposta, né? Que a pessoa que às vezes eu tenho um compromisso comigo de me autocuidar, por exemplo, mas daí se a pessoa dissesse, não, mas eu preciso de você, aí fizesse uma ligação para mim, eu estava ali sempre à disposição. E aí eu deixava as pessoas mesmo fazer tudo que elas queriam comigo. Era como se fosse mesmo a marionete, ó, mandava e desmandava em mim, porque eu não era adulta, madura emocionalmente, forte emocionalmente. E eu nem sabia que eu estava congelada na infância com tantas feridas emocionais. E aí as pessoas faziam o que queria comigo, era aquela adulta chorona, que se sensibilizava com tudo, que não sabia tomar decisões, que colocava as decisões e responsabilidades que eu tinha que tomar na mão de outras pessoas, né? Então eu era muito segura, não sabia escolher as coisas, deixava que as pessoas escolhessem por mim. Então, era essa pessoa. Se eu for listar aqui o tanto de coisa negativa e sentido emocional, acho que vai traumatizar quem está me assistindo. Ô, Neia, isso a gente está falando de qual ano que você conheceu a TRG? Eu conheci a TRG, nós estamos em 2025, né? Foi em 2021. Ou melhor, eu acredito que eu tenha conhecido a TRG, foi em 2020, logo quando irrompeu a pandemia, em 2020. Sim. Isso. Aí você primeiro conheceu você fazendo o curso ou primeiro você fez o tratamento e depois o curso? Na verdade, eu fiz o curso e dentro do curso, que a gente sabe que dentro da formação, né, a gente tem um colega terapeuta que cuida da gente, né? Já no finalzinho. Entendi. Mas o conhecer a TRG foi assim. Eu estava passando por um processo, ou melhor, nessa época foi um momento que eu passei por uma dor emocional muito profunda mesmo, que me gerou muito impacto emocional, me deixou com um princípio de depressão, além de transtorno de pânico e outras coisas, referente ao emocional. E aí, nessa busca, porque eu nunca me conformei, né? Como eu te falei, né? Eu já tenho histórico de pessoas na família, eu nunca me permiti ficar naquela situação. E também as mulheres da minha família são muito fortes, então elas não se permitem ficar numa situação de sofrimento. Ela sempre lutou para sair daquele lugar que ela estava. E eu aprendi muito com elas e me inspirei também. Então, quando isso aconteceu, esse trauma emocional que quase me custou a vida, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, fui procurando as terapias alternativas. Eu já vinha, porque eu enfrentava também, mesmo antes desse trauma, eu já enfrentava a questão do transtorno de pânico. Então, eu já vinha com psicólogos integrativos, né? Eu já vinha com a questão da psicologia positiva,
né, a terapia integrativa. Então, eu já via por várias outras abordagens terapêuticas, com a TCC também, eu passei pelo processo com a TCC. E aí, depois, eu conheci a TRG de muita oração que eu tinha feito de preciso de algo que, de fato, venha resolver a raiz da minha dor emocional. E aí, conheci a TRG, daquele convite, né, que nosso professor Jair sempre faz, né? Você é uma Sim. pessoa que as pessoas confiam, né, e que se abre para você, e aquela coisa toda. Só que como eu estava num momento de tanta dor profunda, eu pensei assim, não, é mais uma terapia, é mais uma enganação, acho que isso não vai dar resultado. Porque meus olhos estavam vendados com a dor emocional e eu não conseguia enxergar que a TRG era a resposta da minha oração e uma possibilidade de eu sair daquela dor. Então, foi o primeiro momento, a primeira oportunidade que eu tive de conhecer a TRG. Nessa época, eu participei da que o professor faz, né? Um mini Sim. curso de 4 dias, né? Ele faz um mini curso de 4 dias e eu lembro que eu assisti os 4 dias. Ele trazia outras pessoas que se tornaram terapeutas, que já tinham passado pelo processo, contando sua experiência. Ali eu fui gostando, fui me identificando, mas ainda assim, aquela insegurança não me permitiu investir no curso nem procurar um terapeuta da PRG para me cuidar. Entendi. Gente, parece que você falando assim tem muitos anos lá atrás, né? Mas não, é recente, porque a terapia convencional, principalmente a psicanálise, gente, para dar resultado leva anos e anos e anos. E a Neia não, ela descobriu lá a terapia com as buscas dela, né? E confiou e fez o curso, mas o curso em si, fazer o curso, não vai te transformar se você não passar pela terapia. Então, tem muitos terapeutas que falam, eu me autorreprocessei. Só que, gente, quando a dor é muito intensa, é muito profunda, autorreprocessamento não vai na raiz. Vai para aquelas pessoas que não sofreram tanto, mas olha o histórico que a Néia está falando, tudo que ela sofreu antes, transtorno do pânico, uma infância complicada. Então, gente, se você é terapeuta e está achando que você sozinho vai conseguir, se dê essa oportunidade de você passar com um terapeuta. Alessandra, mas eu já passei com um anjo e não resolveu. O anjo, para quem não é da TRG, né, a gente tem que explicar porque é a pessoa que acabou de também fazer o curso e vai atender aquela pessoa mais nova. Muitas vezes ela não tem tanta experiência, né? No curso aprende protocolo, mas o manejo, a experiência vem com a prática. E se você já passou e você ainda sente que tem raízes, procura novamente. Não necessariamente um anjo, mas um terapeuta que tenha mais experiência, né, para poder te ajudar. Tá? Mas aí, Alessandra, as pessoas cobram. Sim, mas sendo terapeuta, eu tenho certeza que você falando, eu sou uma colega, eu faço isso, acredito que a Né também faz. A gente vai dar um desconto para você, você é um colega, só não dá para atender mais gratuito, porque a nossa época, eu atendi mais de 30 pessoas gratuitamente dentro lá, né, do curso, então nossa época de atender gratuito já passou. Mas a gente sempre faz um desconto, não é isso, né? Isso. E aí, continuando a ler a minha fala, nesse processo todo, depois de um tempo, eu disse não. O professor Jair está aparecendo muito para mim, né? Porque ele investe muito na questão do marketing, né? Em relação ao curso. Então, foi aparecendo demais para mim, demais, demais, demais. Eu digo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é uma resposta da minha oração? Será que eu tenho que investir no curso? E aquela insegurança toda que ainda me dominava, né? E Sim, aí eu disse, não, eu acho que o curso da TRG, eu acho que vai me ajudar, pelo menos pela proposta que o professor traz, pelas experiências que eu ouvi de outras pessoas também que passou pelo seu processo de transformação com a TRG. Eu digo assim, eu vou enfrentar. Mas ainda assim eu tive que contar com a colaboração da minha mãe, de conversar com ela, pedir opinião, porque ainda tinha isso, a insegurança era tanta, e para todas as decisões que eu ia tomar, eu precisei perguntar para outra pessoa, e perguntar para minha mãe, perguntar para outra colega. E se eu fazer o investimento e não dar certo? Aquela insegurança toda. Mas aí, quando eu fiz o investimento, minha amiga, fez toda a diferença na minha vida. Eu costumo dizer que valeu cada centavo que eu investi no curso da TRG.
E interessante que quando eu investi no curso, na verdade, foi para mim, né? Com o objetivo de me ajudar a curar as feridas mais profundas, né? Que eu enfrentava. E aí, no decorrer, eu fui gostando, né, das aulas, assistindo, me identificando, e aí gostando mesmo e vendo que dentro do curso mesmo, você já começa o seu processo de transformação, você começa já aquele mergulho de autoconhecimento, você começa a se identificar, saber a raiz das suas dores e como resolver. Pronto, quando eu terminei o curso, eu já fui atendendo as pessoas. Aí eu atendi, né, pro bono, algumas pessoas da família, pessoas conhecidas, e hoje eu atuo, né, como terapeuta, ajudando mamães a se curarem, né, da sobrecarga, do peso, da culpa, do sentimento de perfeição, de se autocobrar, de ser autocrítica. Então, eu Sim. ajudo esse público, principalmente as mamães que se perderam da mulher, né? Que elas são depois da maternidade. Ou aquela mulher que quer se reencontrar, quer ter a sua nova versão, mas que ainda não conseguiu por algum motivo que a gente já sabe. Sim. Ó, São Francisco do Conde Notícias, que é aí da sua localidade, falou que você é uma excelente profissional. Ah, Ah, obrigada! mas Obrigada! me conta, né, como é que você, aí depois você estudou, tal, se tratou, aí falou assim, agora eu vou falar para mães. Por quê? O que você passou como mãe e que você aprendeu através da terapia e agora você pode incentivar essas mães também que estão sobrecarregadas, que não se cuidam. Como é que foi esse processo? E também como você me conheceu. Conta aí. Vou contar. Primeiro, o que me levou a atender mães foram duas experiências. A minha experiência pessoal como mãe, né? Cauã, logo quando nasceu, mesmo na idadezinha de 1, 2 anos, 3 anos, Cauã ele tinha o costume de pegar tudo que ele encontrava e começava a roer tudo, mastigar tudo, se era uma caneta, o que tivesse na frente dele, os brinquedos. E eu, sem esse conhecimento, sem essa clareza, né? Sem esse entendimento, não sabia o que era, a gente até brincava, né? Eu e meus filhos, oxi, não é possível, até comparava ele assim, parece o periquito de minha tia, ele rói tudo, ele fica impaciente, ele fica inquieto. E aí, depois de muitos estudos, de me autoconhecer, de fazer o reprocessamento com a PRG, eu percebi que as minhas dores emocionais estavam sendo transferidas para ele. Por isso que ele era ansioso. E, na verdade, assim como aconteceu comigo, que eu só descobri também depois do reprocessamento com a TRG, ele já carregava dores emocionais, já nasceu estressado e ansioso, como eu nasci estressada e ansiosa, porque a minha dor emocional começou no ventre da minha mãe. Né? Daí é importante também, aprender as mães, elas fazerem terapia, se autoconhecer, saber a raiz das suas dores, cuidar de si para trazer leveza para a vida dos seus filhos. Agora imagine se eu não tivesse essa preocupação de me conhecer, de me curar, de me cuidar, de me autocuidar todos os dias, porque como eu falo, né? Não é porque a gente passou pelo processo da TRG, que é uma terapia maravilhosa, uma terapia profunda que transformou a minha vida, que está transformando a vida das minhas mamães que passam por mim, e a gente vai ficar blindado, né? Que não vai acontecer nada. Então, todos os dias eu me cuido, eu me autocuido todos os dias, para que eu esteja bem para ele, para minha família, o meu serviço voluntário, para servir as minhas mamães, tanto aqui no Instagram como no consultório. Mas eu precisei passar por todo esse processo com a TRG. Muito bom. E como é que você me conheceu? Através da querida Edjane, que acabou de trair. Ela chegou na hora combinada, né? Pois é, parece até que se tivesse combinado. Se tivesse combinado, não daria certo, né, Edjane? Seja bem-vinda, querida. Quero te agradecer aqui ao vivo por você ter me apresentado a lei. Na verdade, tanto Edjane como a lei foi a resposta, né, à minha oração. Porque eu participava de uma comunidade de saúde, na verdade, até hoje eu participo. É como eu falo, né? Eu sempre tive essa preocupação com cuidado com a saúde mental, com a saúde física, espiritual. Sempre me esforço a estar cuidando desses três pilares que, para mim, são fundamentais. E aí, na comunidade, tem uma rede de apoio ali, né? Vários profissionais trabalhando em conjunto, um colaborando com o outro, um apoiando o outro. E aí eu disse assim, meu Deus, se eu conseguisse uma pessoa assim, que segurasse na minha mão, que me ajudasse, que me apoiasse, que me desse direcionamento. Porque assim, Ale, eu no Instagram mesmo,
eu já tinha tentado várias vezes. Porque a minha personalidade é de ajudar as pessoas, é de cuidar de pessoas, através do meu exemplo. É o que eu faço até hoje no Instagram. Eu inspiro, muitas vezes sem falar, através do meu exemplo. Então, meu Instagram estava lá, e aí eu compartilhava, né, a questão da academia, da alimentação saudável, o treino de corrida. Só que o que acontecia? Quando não tinha a curtida, não tinha o elogio, não tinha o reconhecimento, não tinha a validação, a pergunta era: o que eu estou fazendo de errado? Quando, na verdade, a pergunta seria: as pessoas estão ali, elas estão acompanhando e tirando proveito em silêncio. Ela ainda não se sente à vontade para dar uma curtida, para mandar uma mensagem, mas elas estão se beneficiando. Só que o que aconteceu? Eu descobri através de você, né? Que às vezes a gente até vai cortando aí as falas, o raciocínio, mas aí deixa eu voltar, né? Na questão de Adjane. Nessa oração que eu fiz, aí a Adjane apareceu para mim no grupo de terapeuta da minha mesma religião. E aí eu vi ali que a Adjane estava compartilhando uma live que era até dela. Eu disse: ah, interessante o tema. Eu vou entrar na live e vou assistir. Nisso, eu assisti a live de Edjane, participei, interagi, coloquei mensagem no chat e ela me correspondeu depois, agradecendo. E aí, nessa conversa, aí ela disse assim: você conhece a Alessandra Viana? Eu disse: esse nome me é familiar. Eu acho que eu já ouvi falar dessa pessoa. Aí ela disse: não, ela é uma mentora, ela acompanha os terapeutas, ela é maravilhosa, ela estende a mão mesmo, ela apoia, sabe? Ela segura mesmo a sua mão. Aí ela foi falando de você, eu disse: manda o perfil dela para eu acompanhar. Aí, quando eu fui ver lá o seu perfil, acho que é uma pessoa que eu já conhecia, me parece de alguma coisa em relacionada à TRG. Não sei se foi alguma coisa que você participou, se foi alguém que te marcou. Aí eu disse: eu vou seguir também, alguma coisa assim. Mas quando não é o momento, né, que a gente disse: não, deixa isso de pai, não deixei de seguir você também. Mas aí, quando ela me apresentou, eu digo: já é uma pessoa que eu acompanhava, parei de acompanhar por algum motivo. Aí pronto. Nisso eu comecei a acompanhar seus stories, né? E ali interagindo, porque eu tenho muito disso também. Eu acompanho a pessoa, mas eu faço questão de mostrar que aquele conteúdo, o que a pessoa está transmitindo, está me beneficiando também. Aí eu coloquei várias mensagens para você: não, eu gostei disso, eu gostei daquilo, isso aí, isso aqui. Pronto. E aí você foi me respondendo também, lá no privado, porque eu achei que não, de que não, ela já é terapeuta, ela já acompanha vários terapeutas, ela não vai me dar um feedback, ou talvez ela vai demorar de me dar um feedback. E aí, rapidamente, né, você me correspondeu, me respondeu e me deu todo o suporte claro. Me deu todo o apoio mesmo, como se eu já fosse sua mentorada. O que eu mais achei incrível foi isso. A sua bondade, a sua generosidade, a questão que você sempre fala, né? O conhecimento, eu tenho um conhecimento, mas não é para mim só. Eu quero compartilhar, eu não preciso esconder nada de ninguém. Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu estou ajudando. E aí eu aprendi com você também a questão do servir. Eu disse: poxa, ela serve assim, de forma tão bondosa, generosa, tão prestativa assim. Imagine na mentoria. Aí ainda não tinha condições de fazer o investimento, mas fui te acompanhando, tirando proveito de tudo. E é aquela questão que você fala, né? De a gente acompanhar, mesmo ou dentro da mentoria ou fora da mentoria, mas a gente praticar aquilo que a gente aprende. Então, como eu sou muito disciplinada, tenho esse ponto positivo, aí tudo que eu vi ali, eu vou colocar em prática. Eu vou colocar em prática, eu vou colocar em prática. E aí você for me dando feedback. E aí teve uma ocasião que você tinha. Eu vou dar uma olhada na bio, na sua bio. Eu não, sei, não lembro também se foi em alguma live ou se foi no próprio direct. Aí você foi lá, olhou a minha bio, me deu feedback, disse no que eu precisava melhorar. E aí eu fui ajustando e a bio tá assim, ó, maravilhosa, comunicando justamente o que eu preciso comunicar, né? E atrair quem é para estar no meu perfil, que são as mamães mesmo, cansadas, sobrecarregadas, no limite que se perderam da mulher que era no pós-maternidade. Ah, que linda! Ó, a Rosângela falou que incrível essa energia. Parabéns. Ai, A obrigada. Valesca falou: Alessandra é luz, eu também aprendi com ela a compartilhar. Gente, conhecimento não pode ficar só com a gente, porque isso é muito egoísmo, né? Da pessoa: ai, não vou falar para ninguém, porque. Não! Quanto mais você compartilha, mais você vai receber. Aquela pessoa que você está compartilhando pode não te devolver do jeito que você espera, mas
outras pessoas vão fazer. Então, assim, não precisa ter medo de compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais as pessoas vão querer ficar com você, né? Então, né? Participou do Ale Me Destrava, né? A Edjane está falando aqui. É isso aí, que é a live que eu faço no fim de semana, né? Que eu comecei também despretensiosamente, falei, as pessoas não gostam de aparecer, estão travadas, vamos, eu vou te destravar. Aí já faço essa live há mais de 2 anos, enfim, né? Precisamos nos doar naquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe, né? Então, eu falo sempre para os terapeutas, eu estou fazendo de tudo e não tenho cliente. Está fazendo de tudo nada, você está muitas vezes se enganando. Não está fazendo nem a metade do que precisa, né? Não é isso. No início a pessoa não acha que está fazendo tudo. Fazendo tudo é o quê? Aparecer de vez em quando no Instagram? Pois é, que não é visto não é lembrado, né, Ale? E aí, Ale, pode falar. Abrir uma página não é fazer tudo no Instagram. A pessoa, eu já tenho uma página, mas não aparece, não compartilha conteúdo de valor. Cadê o valor do que você sabe? Você está compartilhando ou você está só aparecendo falando agenda aberta? Não tem como. Aí não vai adiantar. Você vê que agora que eu estou até aparecendo mais, né? Depois de eu entrar na mentoria, entender a proposta do Instagram. É como você sempre fala, né? Que ali o Instagram é a nossa vitrine, a nossa loja. A gente tem que abrir nossa loja todos os dias. Se a gente não abre a nossa loja, não tem como o cliente se interessar pelo nosso produto. Pelo amor de Deus, né? Não tem como isso acontecer. Né? E a questão que até você mencionou em relação a gente servir, eu até comentei também, em relação a essa qualidade, essa virtude que você tem, maravilhosa, que é o servir mesmo, a gente só consegue fazer isso quando a gente está resolvida com a gente mesmo, com as nossas questões. Porque enquanto a gente estava no Instagram, esperando curtida, esperando comentário, esperando que a pessoa logo se converta em cliente, e você não tiver uma missão, um propósito, se você não sabe o que você quer, você não permanece. Então, eu falo pela minha experiência, como eu venho dizendo, né? Eu compartilhava conteúdos lá, conteúdos relevantes do meu dia a dia, para estimular, para incentivar, para encorajar, mas eu precisava me posicionar como profissional. E aí, depois que eu passei por você, depois que eu comecei a acompanhar você no Instagram, e aí eu fiz essa análise, né? Que, na verdade, ainda tinha questões que precisam ser resolvidas internamente. Eu ainda tinha um restício, mesmo já fazendo, né, passando por várias vezes, fazendo o reprocessamento da TRG, que eu volto a dizer, é uma terapia eficaz, mas às vezes a gente não consegue logo de cara se aprofundar nas questões que precisam ser resolvidas. E às vezes o problema está muito lá embaixo. Então, primeiro você vai tirar as camadas como se estivesse cavando, né? Cavando, 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 seu inconsciente te preparando, te amadurecendo para você chegar no ápice, que é na raiz do problema, né? Então, isso aconteceu. E aí, quando eu percebi que eu estava ainda com essa ferida da rejeição, do abandono, com medo da crítica, com medo do julgamento, me preocupando demais com o que as outras pessoas vão pensar. Ainda tinha aquela questão, né? Meu Deus, ninguém curtiu. O que foi que eu fiz de errado? Será que eu preciso ajustar alguma coisa? Ficava na neurose. Aí voltava de novo os stories, e voltava de novo, e voltava de novo, e voltava, e corrigia os rios. E ó, trabalhei o cansaço, né? Aí eu me lembro que até recente que você compartilhou uma vez que você fez lá, acho que não sei se ele é seu mentor, e ele falou isso, sua história é o seu produto. Você está lá para servir. O que você acha que não é relevante para você, vai ser relevante para a pessoa que te ouve. Então, esteja ali. Então, isso eu aprendi com você, Ale, tenho aprendido na mentoria, tenho praticado a maioria das coisas. Inclusive, eu percebi também que ainda, nesse contexto, eu ainda queria dar conta de muita coisa. Eu achava até que para estar preparada como terapeuta, eu precisava me aprofundar muito em outras áreas, como da saúde física, até eu entender, porque eu sou uma pessoa que me analiso todos os dias. E Joia J fala isso, se você é uma pessoa que tira 30 minutos do seu dia para refletir sobre sua vida, para você se autoanalisar, você tem mais chance de ter sucesso. Então, todos os dias eu me questiono, todos os dias eu me analiso. Onde é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso fazer, qual o caminho que eu preciso trilhar. E aí, eu percebi isso, né? Que eu precisava mesmo fazer esse ajuste. Aí eu disse, não,
Eu, para ser uma terapeuta preparada, eu não preciso de tanto repertório referente às outras áreas. Por que eu estou pegando peso de estar fazendo tantas outras formações, sendo que a lei fala o quê? Se você não terminou um, se você ainda não domina um, se você já tem conhecimento, se você já tem história, se você já tem experiência, se você já tem vivência, o que é que você quer mais? Você precisa esvaziar isso para depois repor mais conhecimento. Não é não? Olha, depois disso, eu digo, meu Deus, como as coisas estão fluindo. Até minha postura profissional. Não sei se você já notou. Lá nos stories, eu sou mais autêntica, agora eu estou falando minha verdade de forma mais espontânea. Mas no meu trabalho, no meu posicionamento, na forma que eu chego lá nos stories, até nos rios, eu percebo que minha postura profissional cresceu e cresceu muito. Cresceu muito. Modéstia à parte. Graças à minha mentora. Graças a minha leitura. E aí, a Lei, você falou, né? Você quer falar alguma coisa antes de continuar? Para não te cortar? Eu falei que estou muito orgulhosa de você. E a Pamela também está falando aqui, ó. Agora parceira também da Neia, maravilhosa. As mamães cuidando aí. Muito bom, muito bom. Pamela também faz um trabalho belíssimo com as mamães. Ontem nós demos início a esse projeto, que é Papo de Mãe de Coração para Coração, e foi muito bom mesmo. É um sonho realizado, porque eu sempre sonhei, né? Principalmente depois que eu entendi que eu precisava me curar para curar meu filho. E voltando ao que você me perguntou, que é outra experiência que me levou a cuidar de mães, foi uma experiência que eu tive na escola, né? Na época, professora de vida. E aí eu vi que ali tinha muitas crianças feridas emocionalmente e que não conseguiam aprender, não conseguiam se concentrar, não conseguiam ter foco. E ali eu entendi que não era a criança, porque a criança chega pura ao mundo, mas o lugar que ele está inserido é que molda aquela criança. E aí, quando eu fui analisar o histórico de vida daquelas crianças, eram crianças muito sofridas. Aí eu disse assim, não, eu tenho que interromper esse ciclo começando por mim. Então, eu me cuido para meu filho estar bem emocionalmente, eu me cuido para ele e eu me cuido para as mamães, que agora eu estou cuidando também. Então, o que eu posso fazer para estar apoiando essas mamães, para transformar a sua vida, trazer leveza para a vida dos seus filhos, porque eles não merecem, né? Crescer com tantas dores, com tantos traumas, com ansiedade, né? com depressão, na adolescência principalmente. Então, eles não merecem, eles merecem uma qualidade de vida e começa com isso. Sim. E a sua fala, né, tira muito a venda dos olhos das mães, porque às vezes elas acham, né, a maioria acha que o problema é o filho, é a escola, é o bullying. Mas na verdade, gente, quanto menor for o seu filho, o problema está em casa, não é na escola, não é no bullying. Na escola já é uma repetição de coisas que já aconteceram em casa. Então, primeira coisa que a gente vai buscar quando... você atende criança? Atendo. Mas como é que está o pai e a mãe dessa criança? Geralmente tem problema. Ou são filhos de pais que brigam muito, ou já estão separados, o ambiente é inseguro para aquela criança. E aí reflete no comportamento na escola, o comportamento com os familiares, né? Então, nós estamos aqui para mostrar isso para as mães. Que o problema não é o seu filho. Ele só está refletindo algo que ele está percebendo, sentindo em casa. Então, isso não é para acusar, é para ajudar você a despertar, a se olhar e falar, eu preciso desse cuidado, né? E a Neia é especialista nisso. Então, as mães que estão sobrecarregadas, ou você que conhece mães assim, compartilha aí o perfil da Neia, sigam a Neia para que ela já... tá aumentando aí o número de seguidores e com certeza muitas pessoas vão ver também a live depois. Continuem aí, gente. A Neia, @Neia Terapeutas de Mães. Tá aí embaixo. Já estamos, né? Tá entrando aí bastante pessoas aí no seu Instagram. Na hora da live... Obrigada, pelo apoio de vocês, foi obrigada mesmo. Na hora da live... Pode contar comigo também. Pode contar comigo. A gente consegue ver, né, que vai entrando aí. Que bom, que bom. A Edjane falou que sempre viu o seu potencial. Sabia que era a mentoria da Alessandra que te faltava. Ai, que lindo.
Foi mesmo, Elijane, foi mesmo. Precisava ser lapidada, né? Como a Lê fala, precisava só ser lapidada, porque eu já tinha a missão no meu coração. Na verdade, muito antes até de descobrir minha missão e meu propósito, ele já estava lá enraizado. Porque o meu desejo era de servir. Mas servir a quem eu não sabia. E muito antes da mentoria, ali eu comunicava para todo mundo. Eu estava compartilhando o que eu gosto de compartilhar mesmo, hábitos saudáveis, práticas, né, de bem-estar, de qualidade de vida, mas eu estava falando para quem? Para que público que eu estava falando? Estava falando aleatoriamente, sem estratégia nenhuma, né? E além disso, que a Lê ela é mentora de terapeuta, nos ajuda a encher a nossa agenda através do trabalho no Instagram, mas ela teve a proeza e a brilhante ideia de também colocar dentro da mentoria a questão do processo terapêutico com a gente também, para a gente destravar, saber o que está acontecendo, se tem alguma coisa ali que precisa ser melhorada, que precisa ser mexida, e a gente já fez a primeira vez, e ali eu já percebi também, né, Lê, nesse processo, que eu tinha dificuldade também com a questão do posicionamento, com a questão também de me sentir merecedora em relação ao dinheiro. Então, eu já tinha a formação da PRD há mais de 4 anos, me perdi na outra profissão, comecei a atender, quer dizer, desde o começo, depois que eu me formei, eu atendia para bonde. Depois, eu foquei muito na outra profissão e me perdi. Porque eu achei que a terapia, ser terapeuta já não era para mim. Eu digo, meu Deus, eu vou lá no Instagram, eu falo com as pessoas, mas não chega cliente. Acho que ninguém confia no meu trabalho. O que está acontecendo? Esse negócio não é para mim, não. Eu vou voltar para a educação, né? Aí, permaneci por um tempo lá. Aí depois, até com esse apoio de Jane, te conhecendo, eu disse, não, eu posso me encontrar nessa profissão, né? Eu gosto de servir, faz bem para mim, só está faltando alguma coisa. E aí você foi me auxiliando, me ajudando, me trazendo clareza, me mostrando o caminho, e aí agora eu vou seguindo. E outra coisa também que me fez estagnar, digamos assim, na profissão de terapeuta, é aquela ideia fantasiosa de que, eu me formei como terapeuta, vai chover cliente para mim, minha agenda vai estar cheia rapidinho. Não. A gente trabalha, a gente rala, você diz, a gente rala, muitas vezes é um desafio, porque a gente está plantando semente, não é? Os nossos vídeos não são vídeos que viralizam facilmente, a gente não está contando piada, a gente está falando da dor emocional, a gente está trazendo solução, né? A gente está tocando na ferida emocional e ninguém vai rir com isso, né? Ninguém vai ficar o tempo todo ligando curtido. Né? Então, a gente tem que entender isso. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de grande potencial. E aí eu aprendi com você também dentro da mentoria, que o nosso trabalho é como se fosse do semeador. Então, o semeador, ele vai ali, acorda cedo, que a gente abrir a nossa loja do Instagram, cedo ali para a gente estar, não precisa necessariamente a gente estar cedo, muito cedo, não, né? Mas assim, no seu horário programado, que você se organizou, se planejou, você vai aparecer, o semeador faz isso, ele vai lá, molha, ele vai lá, rega, e ele não cria expectativa de ela crescer e dar fruto rápido. Ele vai esperar com paciência o tempo, mas ele deixa de regar? Não, porque ele quer colher o fruto. E toda a mesma forma a gente precisa estar bem para estar lá se posicionando, não criar expectativa, não achar que você vai ter retorno imediato e estar ali para servir. Porque quando você coloca o servir e o amor, o ajudar aquela pessoa, tudo toma forma, né? A gente muda a concepção e aí a gente não fica aguardando, não fica esperando. Não. Tempo, ai, né? Linda! Ai, que orgulhosa! A Rosângela comentou com a Alessandra, só não consegue quem não tem vontade ou ainda precisa passar pela terapia. É, com certeza. Boa noite, meu querido. E olhar isso para isso com muita humildade. Não é erro, não é falha, não é defeito. Vamos tirar essa cobrança. É isso que eu trabalho com as mães da escola de terapeutas também que estão nos acompanhando. Também, a gente precisa tirar esse peso de que a gente não pode não entender tudo, que a gente não pode saber tudo, e que a gente tem feridas emocionais ainda para ser tratado, tem coisas que a gente precisa ser olhado. Então, o que me ajudou muito é essa questão da humildade. Eu reconheci, não, eu preciso, eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui, eu ainda tenho essa ferida emocional, eu preciso melhorar aqui, eu preciso mexer aqui. Às vezes, com medo mesmo, coloca a fralda geriátrica e vai. E vai. A Ana Paula está falando, você me inspira, Neia, obrigada. Olha que linda. Minha cliente, viu? Ela pode falar muito bem do meu trabalho, né?
Né, Paulinha? Muito obrigada, meu amor, pela confiança. Muito obrigada mesmo. Você está em ótimas mãos. Ó, a Valdirene está falando, gratidão, né, por compartilhar conosco a sua história. Parabéns por sua coragem e perseverança. Boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Mas, gente, olha, né? Ah, ela falou de acordar cedo, né? Ela não precisa acordar tão cedo, mas sabe que horas essa mulher acorda? Vira e mexe, eu vejo lá, 4 horas da manhã, 4h30. Falei, como ela consegue, gente? É o desejo, né, Ali? A força de vontade, o sonho falar mais alto, né? Falar mais alto. Esses últimos tempos eu parei até de compartilhar, porque eu vi uma outra pessoa, uma outra profissional de outra área, falando sobre isso, né? Que ela parou até de fazer compartilhamentos muito cedo, assim, porque as pessoas, infelizmente, estão nessa mania desse vício, que é a dose de dopamina rápida, então assim que acorda, vai logo para o Instagram. Eu disse assim, mas não é isso que eu quero ensinar para elas. Quando eu posto às 4 horas da manhã, eu posto ali e saio rápido. Mas meu objetivo é mostrar para ela que você pode acordar um pouquinho mais cedo, para se autocuidar, para cuidar da sua espiritualidade, para cuidar de você. Aquele momento que não tem, que está todo mundo em silêncio, sabe? A casa está em silêncio, para você olhar para você, para se conectar com você. Mas podia também estar passando uma outra mensagem. Aí eu faço o quê? Às vezes eu tiro o print, aí guardo ele e posto mais tarde, porque aí a pessoa se inspira para outro dia, entendeu? Então, eu ficar meio perdido de qualquer forma, porque você ficar ali preocupado, né? Eu vou postar, mas aí aparece uma coisa para você. E vai aparecer, isso é interessante, eu quero acompanhar. E aí vai se distraindo do que você precisa fazer de fato, que é cuidar de você, que é o objetivo, né? De eu acordar cedo. Então, eu parei um pouco de postar às 4 horas, mas continuo no meu desafio. 4h10 eu já estou acordada. Você vai dormir que horas, né? Que horas você dorme? No máximo, nos meus dias de reunião, eu durmo às 10 horas. Mas se eu não tiver nenhuma programação de atendimento, se não tiver live, nenhum compromisso, 8 horas, 8h30, eu já estou deitada. Porque, né? Senão não dá. Tá bem equilibradinho. Tá bem equilibrado meu circadiano. Eu tive que aprender, né? Fazer isso até com outros profissionais de outra área, né? Mérito meu, de outros profissionais também que me acompanham, que me auxiliou também nesse processo. Então, eu aprendi, faz parte da minha rotina e já virou hábito. Assim como está lá, que está aqui no Instagram, já virou hábito, né? Então, uma coisa que me travava de estar lá no Instagram, de estar nos stories, de aparecer, de ficar preocupada até com o que eu ia falar, de sair a palavra errada, de toda hora ter que consertar. Agora virou hábito, já faz parte da minha rotina. Se às vezes eu estou até assim, meu Deus, acho que eu não quero aparecer nos stories, não. Estou cansada, tá? Eu não vou aparecer, não. Mas, de repente, aquele negócio faz falta para você também. Sabe? Aquele negócio faz falta para você. Eu vou aparecer nem que sabe para dar um bom dia, né? Para desejar um ótimo dia, que Deus te abençoe, mas eu vou lá aparecer nos stories para falar alguma coisa. Então, já virou mesmo parte da minha rotina. Eu tenho gostado bastante. O que me travava de não estar lá é justamente querer o retorno das outras pessoas. Esperar ser validada e ser reconhecida por outras pessoas. E aí depois eu fui percebendo, fui abrindo tanto o meu olhar, que depois eu fui percebendo que realmente ali estava impactando outras pessoas, outras vidas. Vez por outra alguém me mandava mensagem, aquela coisa toda, compartilhava com outras pessoas. E eu nem sabia, olha como são as coisas. Eu nem sabia, porque eu só estava olhando nos stories, não tem nenhum coração, ninguém não mandou mensagem. Mas nem sabia que eu poderia ir lá no story do Instagram e olhar os insights. E aí, quando eu vejo os insights, está lá, encaminhamento, né? A pessoa que encaminhou para várias pessoas. Teve um mesmo que a pessoa encaminhou, acho que foi para 30 e poucas pessoas. Eu disse, meu Deus, eu nem sabia. Quando eu fui ver no site, os rios, né? Mesmo sem pagar assim, para fazer a divulgação, né? Sem tráfego pago, ele já chegou nos Estados Unidos, lá tem no gráfico. Estados Unidos, Índia e vários outros países. Eu digo, meu Deus, está tomando proporção. Então faz sentido que eu estou aqui. Eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Eu estou aqui, estou ajudando as pessoas de alguma forma, né? E quando as coisas estão com um propósito, as coisas ficam diferentes. A maneira de pensar fica diferente. A gente tem o mindset, né? Então aquela mudança de pensamento que passa a pensar de forma positiva. Ó, a Ana Paula falou que estava falando de acordar 4 e pouca da manhã e ainda manter esse sorrisão.
A Edjane falou que você dorme com as galinhas e riu. A Neia, a Silvia, grata, Neia, muito bom ouvir tudo que você falou, serviu para mim, grata, chegou como um empurrão. Isso, Silvia, porque ó, uma coisa que a Neia sempre fez, ela entrou para a mentoria, ela assiste a aula e ela coloca em prática. Ela não fica só estudando, porque ela ouviu, porque, gente, essa é a fórmula. Estudou, coloca em prática. Não entendeu? Pergunta. Hoje eu falei no grupo lá, né, no nosso grupo fechado. Gente, como é que eu vou poder ajudar mais vocês se eu não sei o que vocês estão com dificuldade? Né? Tem gente que não aparece, não fala nada, fica lá. Aí eu não tenho bola de cristal, né? Não tenho nada para conseguir perceber se você não falar. Só que tem pessoas que ainda estão nessa coisa, ela não me chamou para fazer uma sessão. Cara, você está precisando? Fala, Alessandro, tem como adiantar aí a minha sessão, que eu tenho direito? Fala, gente, né? Agora, não, vou ficar aqui quietinha até ela lembrar de mim. Gente, é tanta coisa, não é porque a gente não gosta da pessoa, é porque é muita coisa para se fazer. Então, você está precisando, você tem que ir. Isso também faz parte. A Né falou de humildade, né? Tem que ter humildade. Ó, tô precisando aqui, me ajuda, né? Mas tem gente que não tá entendendo, não tá fazendo e não pede ajuda. Aí fica difícil. Vai ter que voltar para terapia, né, Lê? Porque se ele está pedindo ajuda, não tem que se mostrar, tá se escondendo, né? Tá tímida, tá constrangida, ou tá orgulhosa demais, alguma coisa tem. Porque eu também eu falo que é de orgulho, porque quando eu estava com a ferida emocional, eu usava uma armadura. Não, é como assim, eu não verbalizava que eu precisava da ajuda, do apoio das pessoas, mas o meu comportamento dizia isso. Porque era essa mensagem que eu passava para as pessoas, que eu queria passar, né? Eu sou forte, eu nunca erro, eu sou perfeito, eu não preciso de apoio de ninguém. Eu não vou delegar, porque senão a pessoa vai achar que eu sou muito frágil. Sabe? Essas coisinhas que vai aparecendo na nossa mente porque da feridas emocionais, não é porque a gente quer, e a gente acaba se tornando orgulhosa e achando que é humilde. E era o que acontecia comigo. É uma capa aí de proteção, né? A Valdélia está falando, que simpatia é você, Nélia, me inspira. É muito mesmo, né? Obrigada! Valdélia, né? Valdélia. Obrigada, meu bem. Muito feliz de saber. Sigam aí a Nélia, que vocês vão ver essa simpatia todo dia lá no Instagram, aqui no Instagram, lá no story dela, né? Incentivando as mulheres, principalmente as mães. A Néia atende só mães? Não, gente. Mas é o público que ela decidiu falar. Por quê? Porque é a história dela. Né? Ela viu ali a necessidade dela se melhorar, primeiro como mulher, para que ela seja uma boa mãe, uma boa esposa. Né? Primeiro é você. Você precisa estar no topo da sua lista. Se você não tiver, tem alguma coisa errada. Está colocando filho lá no topo, está colocando marido ou qualquer outra pessoa, não está certa essa ordem, né? Primeiro você se cuidar para você poder aí sim transbordar na vida da tua família, na vida dos amigos. Porque se você estiver mal, como é que você vai fazer? Então, mulherada, independente de ser mãe, né? Sigam aí a Néia, porque ela precisa, né, ter esses 1000 aí para fazer mais lives pra gente, né? Vou trazer mais conteúdo de valor para beneficiar as mamães também e as colegas terapeutas também, né? Que pode se beneficiar de alguma forma. E essa questão, né, de eu acordar às 4h da manhã era uma coisa que também eu tive que tratar em mim. Porque assim, eu era uma pessoa também, antes da gestação, depois da maternidade, parece que ficou ainda, digamos, pior, do servir. A gente pode servir, a gente pode ser bondosa, generosa, ajudar os outros, porque a gente tem o retorno, talvez não por aquela pessoa, mas só a satisfação de estar ajudando alguém. A gente se sente feliz. O problema é quando a gente faz isso de forma exacerbada. Então, eu era uma pessoa assim, que servia demais, e a desculpa é não ter um tempo para me autocuidar. Se não tem um tempo, que tem que assumir a autorresponsabilidade, encontrar o tempo sou eu. Né? Então, eu diminuí a carga, deixei de carregar as pessoas nas minhas costas, assumi a responsabilidade de outras pessoas e criei a estratégia de acordar mais cedo para me cuidar.
Então, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpas. Ó, E eu precisava estar bem, né? Precisava estar bem para cuidar, né? Cuidar da minha família, do meu filho, das pessoas que estão à minha volta. a Grazi Servir falou que com entrou. amor, com leveza. A Grazi falou que entrou na hora do sopapo. Foi quando eu falei. Se você não está na lista lá em primeiro lugar. Entrou na hora certa. Ó, Entrou tô na de hora olho. Tô de olho. Então já segue a Neia aí, Grazi, que ela fala para as mães sobrecarregadas, as mães que precisam, né, cuidar de si para poder cuidar bem da família, né, dos filhos, enfim. Ela é especialista nisso. Então já segue aí a Neia. Todo mundo que está aqui na live, tenho certeza que já está seguindo. E quem for ver a live depois também, sigam a Neia para já já ela fazer a live de comemoração de 1000 pessoas. Assim já é. Agora eu vou responder a pergunta aqui da Ana Paula. Cauã dorme cedo também? Ó, Cauã, assim, eu e meu esposo dorme cedo, até porque meu esposo também acorda cedo para trabalhar. Mas assim, se der minha hora do sono, já terminei de fazer as coisas, o pai está acordado, minha irmã, ele vai ficar com o pai, eu vou dormir, eu vou descansar. Se fosse outra época, eu ficava assim, não, é responsabilidade minha de mãe, ele é pai, ele está cansado. Não, mas agora ele tem que assumir a responsabilidade dele de pai, ele vai ficar na companhia de Cauã, eu dou o babai e vou dormir, vou descansar. Ó, Tem que aprender, né, a delegar responsabilidade, a delegar funções, né, a dar autonomia também, porque senão a gente nunca vai ter o tempo de respiro, o tempo pra gente, não. isso aí. A Valéria falou que amou conhecer a sua história. A Selma bateu palminha. A Joelma falou, boa noite. Cheguei atrasada e já estou vendo que o tema é todo para mim, me cuidar, pois estou hiper mega sobrecarregada. Então já segue aí a Neia para você aprender a se, né, a se ficar mais leve, né? Porque, gente, nós não vamos deixar como uma mágica de ter essa sobrecarga de uma hora para outra. Mas é o que a Neia falou. Pequenas ações vão fazer com que você vá tirando o peso que você se coloca muitas vezes. Porque eu sou forte, eu sou guerreira, eu faço tudo. Não, não dá para fazer tudo. Toma aqui, marido, você também é pai. Por que, que você só trabalha fora e eu vou te poupar? Porque eu também trabalho. Então, assim, os dois... Ó, eu já tenho isso, né? Meus filhos têm. O mais velho vai fazer 32 anos e o outro tem 26. Eu já falava assim, aí minha sogra, minha mãe, minha avó falava, ai, ele tá precisando trocar a fralda da criança, vai lá. Aí eu falei, não, o pai sabe trocar, ele pode trocar. Nossa, mas você vai... Ué, por que só eu? Ele também cuida, ele pode dar um banho, ele pode trocar a fralda, por que só a mulher? Não, eu nunca quis esse papel de fazer tudo. Não, falei, vamos lá, ele é pai também. Aí elas ficavam me olhando assim, tipo, nossa... Só você mesmo, né? Porque, gente, mas ele é pai. Não, né? E trabalhar, eu também trabalhava. Então, assim, vamos, né? Todo mundo se ajudar dentro da casa para ninguém ficar sobrecarregado. Pronto. Eu e trabalhei aí, em equipe, né? né? Eu trabalhei em equipe. Mas como eu queria mostrar que eu era forte, né? Que eu dava conta mesmo, que era Mulher Maravilha, amava receber esse elogio, ah, você é guerreira, você é excelente mãe, você dá conta de tudo, mulher, como é que você faz? E aquela coisa toda, só que a gente paga o preço, né? Por dentro a gente sabe como a gente está cansada, como a gente está estraçalhada. Então, isso eu não queria mais para a minha vida. Eu resolvi me transformar através da terapia da TRT, estou me tornando uma pessoa ainda melhor depois da sua mentoria, como mãe, como pessoa, como mulher, como profissional. Viu? Minha gratidão aqui por tudo mesmo. E uma coisa, um ponto importante que eu esqueci de dizer, né? Porque quando eu estiver procurando um profissional para nos acompanhar, primeiro tem que gerar aquela afinidade. E, no mínimo, você tem que ter valores muito parecidos. E aí, quando eu te encontrei lá, você é uma pessoa muito simples, muito humilde, não é aquele negócio, sabe, fechado, de estar com paletó, de estar ali falando, mantendo seu público distante, né? Essa forma de você tratar com muito amor, paciência, acolhimento,
servindo, mesmo quando eu ainda não estava te pagando pelo seu serviço, me ganhou assim de primeiro. Você é uma pessoa muito bondosa, generosa, ela faz por amor. E é uma coisa que eu me identifico muito, né? Com essas qualidades, com essas virtudes, porque é o que eu tenho também, né? Então, eu me identifiquei bastante. E A assim, gente amor da minha atrai, vida. a gente atrai o que a gente é, né? Não o que a gente quer. Então, se você já é assim, então a gente atrai o que a gente é, né? Atrai essas pessoas, né? Ai, linda! Ó, muito verdadeira. A gente consegue sentir essa distância, com certeza. Ah, que bom! Era isso mesmo! Que é a minha essência, a minha verdade, sabe? E eu falo lá com muita simplicidade. Eu não dou lição de moral para ninguém, porque meu objetivo não é dar lição de moral, mas é inspirar através do meu exemplo, através do que eu falo, através do que eu faço, né? Todos os dias do meu cotidiano, compartilhando ali a minha rotina, minhas práticas de autocuidado, meus atendimentos, minha É vida ali no stories, né? E a questão também que você falou muito e que eu trabalhei muito em mim é a questão de me mostrar, de ser vulnerável mesmo. Porque como eu ainda tinha ferida, mesmo depois de todo o reprocessamento, mesmo depois de se tornar terapeuta, aí as colegas e o pessoal, Biba, tu já passou por isso? Sim, ainda tinha coisas para ser resolvidas. Então eu queria estar ali como se fosse um robô, arrumadinha, não mostrar minha vulnerabilidade. Se eu errasse alguma palavra, se me atrapalhasse em alguma coisa, eu tinha que voltar o vídeo. Não, gente, eu sou humana, sou imperfeita. A gente fala tanto sobre isso e na hora a gente esquece de colocar em prática. E hoje eu me permito ser eu, ser verdadeira, autêntica, falar a minha verdade, compartilhar. Claro que quando é um conteúdo que precisa ficar fixado na mente de quem me segue, que o foco não seja desviado, eu vou lá e faço questão mesmo de refazer o vídeo, seja do Reels ou dos Stories. Mas no dia a dia, ali sou eu mesmo. Ainda meu jargão, que não vem aqui me acompanha, sabe qual é o meu jargão, hein, Ale? Cadê? É, Vê se as natas aí, que sabe meu jargão. ó, o jargão dela, fala aí, fala aí. Cadê meu jargão? Não é possível, não me decepcionem. Todos os dias eu estou lá falando o meu jargão. Sim, que eu falo é aí, gente. Também que Vamos ver se a vive, pessoa coloca. bom dia, boa tarde, Que né? Também sente, que que sonha, que chora. chora, mas que decidiu continuar. Porque eu sou uma mãe comum, como todas que me acompanham ali. Com verdade, com humanidade, com perfeição, com falhas e com qualidades e virtudes também. Claro. Ó, Ai, a Fana botou da mãe que vive, que sonha, que chora. Ai, que linda. A Grazi falou, a Alessandra é incrível mesmo, sou suspeita para falar, pois são mais de 10 anos de amizade. Pois é, eu dei aula para a Grazi há mais de 10 anos. E aí, nessa se tornou amizade. Bora aí, a lindona aí vai bater os 1.000 seguidores rapidinho. Com certeza, bora. E falei isso também com os colegas terapeutas, inclusive os que começaram a me seguir. Eu também já comecei a seguir também, viu? Para dar esse apoio. Vamos estar apoiando, nos Muito bom. ajudando. Neia, vamos fazer um samba quando a Lê vier aqui em Salvador. Pode deixar. Vamos! Já estou ansiosa na expectativa. Já está na minha agenda, mesmo sem saber a data. Eu já coloquei lá, eu tenho compromisso no próximo ano de culto de Alê. Ó, a Selma falou, já seguindo. Parabéns, Neia, que carisma. Ó, que lindo. Obrigada! Essa é a minha essência. Essa é a minha essência. Ó, vamos então, lindona, agora já nos despedir da galera e também deixar aí uma mensagem. Passa tão Agora que eu estava rápido, né? gostando, agora que eu estava gostando, Passa muito agora que eu rápido. estava gostando. Deixa a mensagem aí para as pessoas, para o teu público e também para as pessoas que vão te seguir, né? O que, que elas vão encontrar lá? Fala aí pra Pois gente. é. Como eu já falei anteriormente, né, lá no meu Instagram, ou melhor, aqui no Instagram, tá com mania de falar lá, mas é aqui no Instagram, eu trabalho justamente com mães cansadas, sobrecarregadas, no limite, que estão exaustas, né, e que se perderam da mulher no pós-maternidade. Mas as colegas terapeutas também são muito bem-vindas, porque de repente elas podem se inspirar em mim, da maneira que eu falo, da maneira espontânea que eu trabalho por lá, e aí vocês podem se inspirar. Mas esse tipo de conteúdo que vocês vão encontrar por lá, e como a TRG, né, me ajudou também e tem ajudado minhas mamães
no processo terapêutico a se livrar mesmo dessa sobrecarga. E lá nos stories eu compartilho minha rotina de autocuidado. E como eu falei, eu cuido muito e prezo muito pelos 3 pilares essenciais e mais importantes da nossa vida: o espiritual, o emocional e o físico. Então lá eu compartilho a minha verdade. Também compartilho de vez em quando o Cauã, quando ele quer aparecer, pré-adolescente, agora não quer mais aparecer nas câmeras, nem quer fazer a vontade mais da mamãe, né? Então eu respeito o momento dele. Quando ele quer aparecer, eu mostro. Quando ele não quer, eu mesmo que apareço por lá. Às vezes, ó, às vezes maquiada, às vezes de cara lavada, às vezes de touca, às vezes com a roupa da academia, mas é a minha realidade, é a minha vivência. Espero ajudar esse momento de chegar tudo lá. Ana Paula está se vingando de você, ó. A minha sessão também acaba quando estou mais gostando. Pois é, né? Devia ser o mais 50 minutos de sessão. Bora, Ana Paula, juntar essas 2 sessões aí? Pois é. E tudo que eu compartilho lá, né? Principalmente nos stories de práticas de autocuidado, são coisas fáceis e simples, né? Nada porque às vezes a gente deixa de se cuidar porque a gente acha que a gente precisa ter uma roupa de marca, porque a gente precisa ter a melhor maquiagem, porque a gente precisa frequentar a melhor academia, porque a gente precisa disso, precisa de nada. São coisas simples. É um respiro, é uma água que você bebe, é um chá que você coloca, né, para tomar quentinho naquele momento que você está sossegado. É um óleo de lavanda que você usa para você se tranquilizar, é a sua alimentação, é você frequentar a praça para respirar, para andar de bicicleta, sabe? São coisas típicas do dia a dia que é possível. Inclusive, eu estou construindo um material sobre isso, para facilitar ainda mais a vida das mamães. Práticas do dia a dia, simples e realizáveis. E que fazem muita diferença, né? Isso. Parabéns, Leia. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, por você se doar, por você, né, ter confiado em mim, né? E estamos juntas. Como não confiar? Como não confiar? Não confiar? Como não confiar? Se fala a mesma língua, se fala a minha língua. Gente, então, ó, muita gratidão, né, a todos vocês e a todos também que vão ver depois e vão seguir a Neia. E vamos com tudo, porque a gente, terapeuta, né, todos os terapeutas que estão aqui e os que vão ver depois, não tem concorrência, não existe isso. Tem pessoas que vão se identificar mais com a Neia, outras vão se identificar mais comigo, outras com a Edjane, com a Pamela, não importa, né? Tem para todo mundo. Tem até pessoas a mais aí precisando. Então, abre a sua boca. A pessoa se identifica e vai fechar com você. Agora, se você ficar se escondendo, ficar achando que eu já fiz de tudo, ficar reclamando, não vai conseguir. Então, para 2026, está na porta, está batendo na porta. Mas, ó, para os terapeutas, eu não vou falar hoje, não vou dar spoiler, mas amanhã, no máximo depois de amanhã, eu estou montando uma aula aí bacana para a gente, né, fazer aí a diferença em 2026, mas vocês vão saber o que que é. Enfim, não tem como você entrar um ano novo fazendo as mesmas coisas, porque vai dar o mesmo resultado. Não é só a mudança do ano que vai fazer você mudar. Você precisa mudar suas atitudes. E as atitudes começam com coisas simples, que é o que a Né ensina, que é o que eu ensino. Enfim, você consegue, mas precisa ter constância. Não é fazer um dia e depois ficar 10 sem fazer, né, Né? Tem que ser todos os dias. Gratidão, querida! Eu tive que aprender a fazer isso todos os dias, todos os dias. Encarar o Instagram como meu trabalho. Imagine que eu ia todos os dias para o trabalho, acordava cedo para estar lá, para servir um patrão. E por que eu não posso fazer isso por mim? Né? De estar todos os dias ali. Se não tem habilidade de falar com a câmera, vai aprender. Entre na mentoria de Alessandro para você aprender que você tem que olhar por coisinha da câmera ali, para falar com sua audiência, para a pessoa sentir que você está olho por olho com ela, né, Alessandra? Então, ela dá uns macetes muito bons lá na mentoria, muito por isso. Porque tem gente que fica olhando para a própria imagem, né? Aí fica o olhar baixo, fica legal. É um detalhe que faz diferença, e tem vários detalhes, né? Mas
esse já é muito bom, né? Então, gratidão, meu amor. Ó, já os mil estão aí, ó. Obrigada pela oportunidade, pela força, porque até nisso a nossa mentora se preocupou em ajudar a gente a atingir a quantidade de seguidores para a gente começar a compartilhar conteúdo de valor pelo nosso próprio perfil. Então, muito obrigada, viu? E muito obrigada pela participação de todos, pelos elogios sinceros, pela participação e pelo apoio lá no meu Instagram. Muito obrigada. Boa noite, lindões. Boa noite, lindões. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Até. Ó, tem a ler para todo mundo, gente. Ai, já falou. Faça a mentoria. Tchau, tchau. Beijo.